Olá, meu amigo e minha amiga. Vocês estão tranquilos? Pois bem, tem muita gente aqui no Brasil que não está. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia especial, afinal de contas é um feriadão, que certamente para você está sendo um dia super calmo. Mas coisas acontecem longe dos nossos olhares, como por exemplo, prazos que estão correndo e que fazem com que algumas criaturas percam o sono. Prazos que estão fazendo com que as filas andem aqui no Brasil. Eu vou conversar com vocês sobre algumas situações concretas e fazer uma observação aqui, porque eu tenho recebido muitos comentários aqui no nosso portal que demonstram assim, uma aflição muito grande das pessoas do campo progressista, das pessoas que enxergam com racionalidade a nossa realidade, porque querem ver logo a figura do inelegível sendo responsabilizado pelos crimes que cometeu contra o nosso país. Gente, nós estamos num patamar muito acima de uma situação que poderia ter acontecido aqui no Brasil, que impossibilitaria até de eu estar aqui com vocês. Imaginem se essa criatura, com tudo aquilo que ele fez e a quadrilha que estava com ele, se ele tivesse conseguido, pelo voto, se manter no poder. E mais do que isso, se de fato toda a perturbação que eles estavam engendrando desse certo e eles se mantivessem no poder também, pelo trambique, pela força. Gente, nós estaríamos numa situação aqui absolutamente inacreditável, né? Pelo voto, vocês imaginem, figura mais 4 anos, as Damares da vida empoderadas, as senhoras Micheles, os Helenos, os Pazuellos, os Nicolas, enfim. Seria de fato o inferno subindo para chegar até o mundo em que nós habitamos, né? Então, pense bem nisso. A gente tem que ter paciência e ajudar com que as instituições cumpram o seu papel, que não seria cumprido se, por exemplo, o senhor Augusto Aras continuasse no poder também à frente da Procuradoria-Geral da República. Bom, feita essa observação, vamos aos nossos temas, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, só para a gente não perder de vista do que foi que a gente livrou o nosso país, embora a gente não esteja vivendo um mar de rosas aqui no Brasil. Nós temos muitas questões a serem enfrentadas, sobretudo discussões no mundo do progressismo. Muitas coisas erradas, muitas coisas corrompidas que aconteceram na gestão de Bolsonaro precisariam necessariamente serem colocadas ao debate público, ao debate amplo aqui no Brasil, para que essas situações pudessem ser revertidas, né? Pois bem, mas essa é uma etapa que a gente vai ter que batalhar também. Fato é que a gente conseguiu remover do poder do nosso país uma situação absolutamente perigosa, né? Vejam aqui do lado. Javier Milei anuncia a demissão de 70 mil funcionários públicos. Gente, proporcionalmente a Argentina tem 1/5 da população brasileira, né? Então isso aí seria mais ou menos 350 mil funcionários demitidos aqui no Brasil, proporcionalmente, né, dentro do serviço público. E ele faz isso com satisfação. Ele está demitindo 70 mil pais de famílias num país que está em crise. E ri, acha que isso está legal, enfim, só fica vislumbrando, né, o gráfico. Se no final do mês ele vai poder dizer para o Fundo Monetário Internacional, olha, cumpri a meta fiscal. Né, o povo está morrendo, o povo está ficando pobre, o povo está ficando sem remédios, os aposentados estão se ferrando. Mas aí ele mostra uma estatística. É a mentalidade paulo-guediana, né? Aliás, o Milei também ele é discípulo da escola de Chicago, a mesma escola do genocida econômico que nós tivemos aqui no nosso país na Fazenda. Então, só para a gente não perder de vista, né? Bom, avançando aqui para algumas situações. Moraes espera aparecer sobre Bolsonaro na embaixada. Qual o papel fará Aragonês? Ontem eu falei com vocês sobre algumas possibilidades e eu não me expressei muito bem, né? Porque eu deixei algumas janelas abertas. Eu coloquei aqui a possibilidade do Paulo Gonet pedir sanções mais duras em relação ao Bolsonaro, por exemplo, pedir a prisão dele para o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes dá uma maneirada, fala assim, não vou fazer uma prisão definitiva, uma prisão instantânea, uma prisão de isolamento. Vou decretar prisão domiciliar, ou a reclusão
domiciliar. E aí ele passaria a ideia de que ele não é tão malvadão, né, quanto o mundo da extrema-direita fica o tempo todo panfletando, né? Apenas uma hipótese, né? Só para mostrar que, enfim, situações podem acontecer. Pode ser que o Paulo Gonet peça uma sanção mais branda e o ministro Alexandre de Moraes aplique uma sanção mais pesada. Pode ser que o Gonet não peça nem sanção nenhuma. E o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, discorde e aplique a sanção, né? Uma medida cautelar. De todo modo, é apenas uma das medidas que podem acontecer ao longo desses próximos dias, né? Vamos aguardar, porque, como eu disse para vocês, né, a situação é bem diferente do que se essa gente estivesse no poder, né? Nada disso estaria acontecendo. Bom, situação incrível, né? Irmão de Bolsonaro vira réu por caso de homofobia e ameaça. Gente, que família, né? O irmão do Bolsonaro discutiu com um funcionário no supermercado. Evidentemente, o funcionário do supermercado não sabia que ele era irmão do Bolsonaro. E aí houve uma troca de ofensas ali, né? E o irmão de Bolsonaro fez ataques homofóbicos. Moral da história. Foi parar na delegacia. Na delegacia descobriu que era irmão de Bolsonaro. Está sendo processado e virou réu, né? Então, toda semana parece que tem um episódio envolvendo o clã. Pesquisa de hoje. Datafolha. 63% são contra a anistia, a responsáveis pelo 8 de janeiro. Mesmo entre os bolsonaristas, há um sentimento de mais de 53%, ou 53%, olha só, dos parceiros, né, que acham que quem estava lá no 8 de janeiro tem que responder pelos crimes que cometeu. Então, esse discurso da anistia está indo ladeira abaixo, né? E aí, gente, eu estava vendo aqui o canal do meu amigo Clayson e eu não tinha visto esse vídeo aqui do Silas Malafaia. E aí me deparei com uma situação que é abjeta, inacreditável. Um pastor extorquidor. E aí, gente, cabe na cabeça de alguém, uma pessoa pública, ter vídeos, ter imagens, provavelmente de autoridades que supostamente ou cometeram crimes ou praticaram alguma coisa imoral e ele guardar isso para fazer algum tipo de extorsão ou chantagem e o cara divulgar isso, né? Incrivelmente, essa situação é difícil de classificar como um crime. E o que mostra também que a legislação do nosso Brasil é muito flexível para esses casos. Essa gente fica dizendo que o Brasil está vendo a ditadura, mas em que lugar do mundo uma figura fica mais de 2, 3 anos agredindo as instituições, os ministros de uma Suprema Corte e não vai para a cadeia? Enfim, ele tem algumas blindagens constitucionais porque ele, como um líder religioso, ele usa a Constituição para dizer, não, eu estou dentro do meu espaço religioso, qualquer tipo de sanção poderia ser caracterizada como uma perseguição religiosa, né? Então se usa esse tipo de situação e diante do envenenamento que nós tivemos aqui no Brasil, aí ele consegue trafegar por essas linhas. Mas ele mandou essa aqui, eu queria compartilhar com vocês esse trecho aqui. Vamos lá. Tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro... Tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Gente, como é que a gente pode classificar uma figura que faz esse tipo de situação, né? O tipo de caráter, o tipo de índole, né? Mas essa criatura é que inspira, que direciona vários dos comportamentos do clã Bolsonaro e do bolsonarismo de uma maneira geral. É a figura que reproduz todos os discursos insanos, né? E discursos que envenenam cada vez mais a sociedade brasileira. As redes bolsonaristas estão todas mudas em relação a esse caso do Bolsonaro ter se amocosado, ter se escondido, se acovardado na Embaixada da Hungria. Ninguém vem a público para dizer o óbvio, que ele foi para ali porque ele é um covarde, ele é um fujão, ele estava morrendo de medo de ir para a cadeia, então ele se desmascara com esse tipo de comportamento, com aquela ideia que os bolsonaristas tinham, né, de que ele era um machão, um valentão,
que a liberdade vale mais do que a vida, não sei o quê, esse papo furado todo, né? Então, quer dizer, ele joga as pessoas nesse tipo de discurso que eu mostrei para vocês aqui, que é inflamado por essa gente, e as pessoas se complicam, as pessoas se ferram e depois veem ali o seu herói, entre aspas, o seu mito, entre aspas, escondido debaixo da coberta, né? Com medo do Alexandre de Moraes. Os advogados de Bolsonaro estavam querendo um encontro pessoal com o ministro Alexandre de Moraes. Isso não existe, gente, no processo, né? Isso não existe dentro do processo penal. Seria uma benevolência do ministro Alexandre de Moraes receber os advogados de Bolsonaro. Para dizerem pessoalmente algo que eles não disseram ali na resposta deles, o que Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria, só se tem alguma coisa do ponto de vista moral que eles não puderam colocar ali na petição e que eles poderiam revelar ali de uma maneira paralela ao que está escrito ali. Como, por exemplo, olha, o presidente da República, o ex-presidente, ele foi para a Embaixada da Hungria porque ele tinha um caso ali, um caso amoroso, e ele não podia revelar isso, então ele se encontrou ali, tinha uma camareira ou um camareiro, sei lá, né? Alguma coisa assim absolutamente inconfessável, que eles não podem nem triscar ali, né? Essa seria a única possibilidade dentro desse surrealismo que se converteu o bolsonarismo aqui no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais tarde nós temos mais assuntos, mais informações. Gente, olha, não baixe a guarda, não fique desanimado, porque é assim mesmo que funcionam as coisas na democracia. O pior, por incrível que pareça, já passou. Agora é cobrar das autoridades e ir para cima dos bandidos, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!